Olá pessoal, estamos na nossa semana 2 do curso Sistema Penta de Controle da Ansiedade. Semana passada a gente viu o que é ansiedade, os seus conceitos, as diversas manifestações que ela tem no corpo, e aí a gente teve esse período de uma semana para se autoanalisar, né? Para a gente observar quais são as manifestações que em nós a ansiedade, cada um de nós a ansiedade leva, o que acomete, qual a fragilidade que a gente apresenta. Sabendo como se manifesta, como se apresenta o problema, a gente vai saber como lidar. Esse é o objetivo da gente aprender o que é a ansiedade. Nesta semana, a gente vai aprender mais um mecanismo da fisiologia da ansiedade e a gente vai atentar para uma ferramenta que é importantíssima, que é o diário da ansiedade, na nossa segunda parte. Na primeira parte, a gente vai ver sobre a raiva. A raiva está muito ligada à ansiedade. É mais um conceito importante da gente perceber para saber lidar. Entender quando está chegando a raiva, saber como não cair em armadilhas, saber como funciona o nosso cérebro com relação ao impulso, para evitar situações que levem à ansiedade e os dissabores naturais. Por fim, na segunda parte, a gente vai ver o cardápio de atitudes previamente elaboradas, o CAP, que auxilia justamente nos comportamentos de não cair nos embaraços, para evitar. E quando cair na ansiedade, sair o mais rápido possível. Esse é o objetivo dessa aula. A raiva, ela, diferentemente da ansiedade, ela provoca uns comportamentos que a pessoa vai para cima, a pessoa grita, a pessoa briga. A ansiedade, no conceito que a gente está mais acostumado, ela não leva a isso. A pessoa, pelo contrário, ela fica mais reclusa, ela se isola, tende ao isolamento, pensamento. Mas ambas ativam a mesma circuitaria cerebral. Aí está demonstrado o eixo HPA, que é o eixo importantíssimo da gente saber, que é o funcionamento do nosso cérebro, né? Hipotálamo é uma região, pituitária ou a hipófise, a glândula mestra, é esse que vem depois do H, e o A da adrenal, as glândulas suprarrenais que a gente já viu na última aula. Então tá ali, ó, gatilhos de raiva. Pessoa por desapontamento, frustração, rejeição, medo, dispara uma região do cérebro no sistema límbico que envolve a amígdala. Não é a amígdala mais popular, né? Que até mudou de nome, agora são tonsilas palatinas, mas a amígdala cerebral. A amígdala, ela faz com que o hipotálamo entre em funcionamento, ele fica hiperativado e entra então este eixo que é o do estresse, da adrenal, que começa a produzir os neurohormônios do estresse. Então, cortisol, adrenalina, noradrenalina, estimulando hipotálamo por ação da amígdala e dispara para o corpo todo a enxurrada dos hormônios, dando aquelas repercussões já conhecidas. Aumento de cortisol diminui o funcionamento, causa uma cegueira na região pré-frontal do cérebro. A região pré-frontal está relacionada com planejamento de comportamento, com pensamento complexo, com decisão. Então, não é incomum na raiva você não ter a melhor atitude. Na ansiedade e outras causas também. O hipocampo ele tem essa função de regulação de emoção, função de memória, também de motivação. Então, no cérebro, a pessoa tem uma ilustração clássica, que são os namorados que brigam em shopping. Mesmo que todo mundo esteja lá vendo, né, as pessoas não vão se dar conta do ridículo daquele momento, nem evitam, né, briga, não liga, há um certo prazer envolvido também quando a pessoa expressa raiva, quando ela briga, mas depois vem o arrependimento, ou vem as consequências legais, ou vem o pedido de desculpa. Então, nessa cascatinha aí, entendendo que o nosso cérebro pode fazer isso, cada pessoa tem uma predisposição. Inclusive tem o transtorno explosivo intermitente, tem o codinome aí de síndrome do Hulk, que é uma condição, um diagnóstico psiquiátrico onde a pessoa tem explosões de raiva, a pessoa tem uma cegueira momentânea. Então essa região pré-frontal do cérebro, ela fica inibida e aí ela apenas age, para depois se arrepender, dar consequência, inclusive consequências judiciais, policiais, né?
Na sequência aqui, a gente pode observar o diário da ansiedade. O diário da ansiedade, olha, eu vou começar explicando ali pelo embaixo, para a gente entender esta ferramenta para usar, né, por um período X determinado, não é para a vida toda, mas neste momento, a gente atentando para isso vai fazer com que a gente identifique na gente quais são os comportamentos que a gente vem já há anos ou muito tempo já tendo que a gente quer mudar. Então o diário da ansiedade é para usar, é para escrever, é para estar no bolso, dobra o papel, bota no celular. Olha lá, vamos lá no embaixo ali. Como que se preenche o diário da ansiedade? Primeiro a gente pode ver aquela reguinha do lado, né? Chama a atenção que é colorida. E o diário da ansiedade, a indicação é aquela, ó, após o episódio de ansiedade, sente e escreva, né? Quanto maior o detalhamento, mais fácil será traçar plano de melhora, e para cada episódio deve ser atribuído o grau da ansiedade, sendo a nota 1 para a mínima ansiedade e a 10 para a máxima ansiedade. Então é nessa escala visual aqui, que tem os rostinhos, no PDF dá para ver também bem tranquilamente isso, a gente tem aqui o grau leve, que vai do 1 até o 2. Então a pessoa, quando está no grau leve de ansiedade, que é azul, é levíssima, né? A pessoa pode estar sentindo desconforto, mas ela ainda não manifesta, né? As pessoas ainda não percebem que ela está com ansiedade, mas você próprio, né, se conhecendo, já vê que tem alguma coisa que está começando a ficar fora da sua normalidade. Mas ali para o 3 e para o 4, já é o grau leve, que é o verde. Na sequência, 5, 6, 7 é o grau moderado de ansiedade, já está no amarelo, né? E evoluindo para o vermelho. Então, no 5, você ainda consegue, por exemplo, se concentrar num trabalho, ainda faz alguma coisa. No 6, para a gente já você observar quais são as categorias na que você se enquadra, né? Está usando o trabalho ou uma atividade de concentração. No 6, já não é mais possível você se concentrar, já tem comprometimento para tarefas que exigem concentração. Até ver um filme, alguma coisa, já está difícil. E o 8, 9 e 10 é o grau intenso. Então, 9 e 10 é pânico, uma briga muito intensa, episódio de raiva, né, explosão. Aí já é esse último episódio que, claro, o objetivo é não chegar naquele. Por isso que esse diário, a recomendação, é você anotar alguns episódios antes. Você anota episódios antigos, senta, lembre dos seus episódios pregressos que eles vão ensinar. Como você se comportou, como você gostaria de ter se comportado. Primeiro campo, dia, segundo campo, hora. Como a gente falou na nossa última aula, isso daí vai adiantar para a gente ver a frequência, quanto tempo demora, né? Motivo desencadeante, o que aconteceu? É o campo 3. Campo 4, o que você sentiu naquele episódio? As pessoas se manifestam diferentemente, né? Com a mesma carga ali do impulso, da adrenalina. A intensidade, que são essas notas, tempo de duração e as estratégias aliviadoras. O que você fez para melhorar? No caso de escrever agora, a gente vai fazer retroativo, como um pensamento, você pode botar o que você gostaria de ter feito. Você vai começar a elencar quais comportamentos que você acha que você poderia ter para evitar isso. Tem relação direta com o CAP, que é o cardápio que a gente vai ver na sequência. No primeiro exemplo, está ali ó, no dia 4, 13h, não foi isso? Foi, ó. Discutir com o filho que não arrumou a cama. Ele sempre faz isso. Esse foi o motivo desencadeante. O que a pessoa sentiu aqui? Ó? Gritou, o coração ficou disparado. Intensidade 5. Olha, intensidade 5 já entra no moderado, para uma situação que deve acontecer muitas vezes. Né? Tem que reavaliar o comportamento. Durou 10 minutos, mas olha aí, ó, que legal. A pessoa teve as estratégias dela, né? Ela se afastou, ligou música. Qual que é o objetivo? Diminuir o tempo. Quanto menos tempo com os hormônios circulando, com ansiedade no corpo, melhor. No segundo exemplo, que aconteceu aqui no dia 12/7, não consegui entrar no elevador. Aqui já é um caso de transtorno fóbico, né?
ultimamente venho subindo as escadas, né, os andares pela escada, 6 andares. Então a pessoa aqui, ó, suou, ficou nervosa, perna tremendo, tudo as reações de ansiedade. Sintomatologia, intensidade, ele categorizou 8. Durou 3 minutos. E a estratégia foi sentar e fazer exercício de respiração. Uma série de estratégias existem para você debelar a ansiedade. Vão para distração, vão principalmente, né, distração e respiração, e também o relaxamento muscular. A gente vai falar 2 delas para testar já nessa semana, que aliás elas estão disponíveis lá no nosso módulo. Só vem embaixo, tem tanto a respiração quanto o exercício de tensão muscular de Jacobson. Cardápio de atitudes previamente elaboradas. O que é isso? O cardápio tem a seguinte função: autoconhecimento, né? A gente sabe muitas das situações que nos deixam tristes, ou deixam alegres, ou deixam distraídos. Isso a gente se sentar e escreve. Mas a gente não faz. A gente deixa com que o mundo leve a gente para se acalmar, e muitas vezes comportamentos de algumas pessoas são pelo contrário, né? Ficar remoendo a situação da raiva, da angústia, e aquilo acaba disparando mais vezes a ansiedade. Então, para que você tenha um arsenal de comportamento, existe o cardápio de atitudes previamente elaborados, o CAP. Como funciona? Você tem ali a ansiedade leve, verde ali no 3 e 4, a moderada no 5, 6, 7 e a vermelha. Você escreva de antemão todas as atitudes, as atividades que você pode fazer para cada grau de ansiedade, a leve, moderada e a intensa. Então, para a ansiedade leve, tem ali a atitude ali indicada para essa pessoa que escreveu, foi sair para correr. Brigou em casa, recebeu um telefonema que não queria, uma notícia, ao invés de ficar ali catastrofizando a situação, saiu e foi correr. O mecanismo que ele já elencou, para ele lembrar da próxima vez, porque vai acontecer. Né? As adversidades estão aí, vão acontecer. Então, quando acontecer, ele já sabe que desse jeito ele volta para a normalidade antes. Na ansiedade moderada, ele colocou aqui, ó, ligar para amigo e falar sobre qualquer outro assunto. Isso aqui é interessante, né? A tendência, quando você vai falar com uma pessoa, é repetir aquele assunto. Esse é o erro. Se você vai comentar qualquer desgraça que aconteceu, de briga, sua cabeça naquele momento está hiperativada, né? Você está com as inibições daquela região pré-frontal, do melhor julgamento, e não é um bom mecanismo para aquele momento. Depois você pode voltar para racionalizar, para pensar em solução. Mas naquele momento ligar para o amigo é para falar outra coisa. E esse amigo já está meio que avisado, né? Um amigo escolhido para fazer isso. E nas ansiedades aqui em vermelho, né, mais grave, a atitude aqui foi mastigar house preto, ouvir música em alto volume. Música em alto volume, para quem não tem hipersensibilidade, né, fator de distração. E o house preto, né? Essas são técnicas que existem na TCC, que se você está com uma via ocupada, uma via sensória ocupada, a tendência é você desligar da outra. Você muda o foco, você consegue alterar. O house preto, e beber água inclusive com house preto, né, o wasabi, o que for, vai dar, você tem que se concentrar naquilo. Então a tendência é você dissuadir a sua mente, você dá aquela enganada momentânea o suficiente para você aquietar-se. Então, vendo lá embaixo, como que a gente preenche o CAP? Quanto mais atitudes previamente elaboradas você tiver, mais fácil será optar pela mais adequada para a situação. E associar atitudes, né, para potencializar efeitos. Então, tem umas mais... Em alguns momentos você pode usar umas, né? Tá no trabalho, você não vai poder sair para correr, por exemplo, né? Mas aí pode mastigar um house, que é mais discreto. Claro que elas podem transitar de lá para cá, mas algumas são mais emergenciais. As técnicas. Essas técnicas são conhecidas, né? A gente já sabe, a gente já ouviu certamente da respiração diafragmática, que é aquela que sobe a barriga, né? Levanta, contando de 1 a 5, inspirando, trava o ar, depois solta em 5 segundos, primeiro inspira pelo nariz, solta pela boca. A ideia é que
Com a respiração da ansiedade, você acaba ficando com uma alcalose, muito gás carbônico, e isso acaba deixando mais tonto e ansioso. Então, quando você trava mais a respiração, fisiologicamente você melhora esse aspecto também. Tá ali, ó. Respiração ansiosa tende a ser superficial, rápida, ofegante, alternando tentativas de retenção com inspiração de grandes volumes de ar. Então, ela conduz uma hiperventilação, sintomas fisiológicos de alta oxigenação sanguínea, dando tontura, dormência em membro, que é a parestesia, sensação de sufocação, aceleração do coração, taquicardia. Então a respiração diafragmática tem esse nome porque diafragma é um músculo que divide o tórax do abdômen e você pode observar o músculo subindo. Na verdade, o importante é você fazer devagar, mas observar o músculo não, a barriga subindo, né? Então, essa respiração parte do diafragma e usa músculos do abdômen sem movimentar o tórax. Então, este exercício de respiração diafragmática você aprende rapidamente. O importante é executar nos momentos. Quando você sentir que está ficando ali na ansiedade 1, 2, né, uma perturbação que veio, seja por filho, por cônjuge, pelo trabalho, notícia desagradável, experimente, né? Você faz aí 5 minutinhos da respiração diafragmática, muda de foco. Para facilitar, veja, tem esse áudiozinho que está aí no link, que já pode ser gravado, está no YouTube também. O exercício de respiração que eu gravei, você pode usar. Tem mais áudios de outras pessoas também fazendo isso, tem aplicativos específicos. Então, não deixe de ter essa técnica, porque essa, né, tá ali, não custa nada. E o relaxamento muscular progressivo, né, que é a técnica de tensão que eu falei, de tensão e relaxamento. Então, o Jacobson, um médico fisiologista, ele fez experimentos, morreu em 1983 e nasceu em 38, se bem me lembro. Então ele fez essa associação do papel da tensão muscular em relação com as reações emocionais e comportamentais. E ele viu que a atividade cognitiva afeta os níveis na eletroneuromiografia. Músculo contraído, tensão muscular é uma resposta da ansiedade. A pessoa não percebe. Então, músculo intrapézio, né, muito comum, tem um nozinho no pescoço. Algumas pessoas têm esse sinal. Primeiro, antes do que uma insônia, né? Cada pessoa é de um jeito, como a gente falou. E o Jacobson, então, ele fez tanto essa percepção, essa associação, desenvolveu estudos e mais ainda a técnica. Essa técnica aí com a comprovação, as duas, né? Tanto a de respiração diafragmática quanto essa de Jacobson, elas executadas aí cientificamente, elas levam à diminuição da ansiedade. Então, a do Jacobson, vou ler ali, ó. Postura confortável, você fica numa cadeira, cama, olho fechado, focaliza a atenção da tensão em um grupo muscular, né? Começou pelo pé aqui no caso, passou pela perna, quadril, abdômen, mão, braço, ombro, pescoço, rosto, e mantém a tensão por 5 a 10 segundos. Né? Você pega o grupo e faz uma contração do músculo, segura, 1, 2, 3, solta no 5 ou no 10, e aí sente o relaxamento e percebe o relaxamento. Até seu foco, seu pensamento vai para aquilo. E aí você repete mais uma segunda vez, naquela mesma região, solta e vai progredindo. Isso muda. Não é uma massagem, né? Que a massagem ela vem externamente, mas é parecido. Porque algumas técnicas de massagem também, né, por preensão, por empurrar ali, aumenta momentaneamente, né, o tônus local e faz com que se dissolvam ali as miofibrilas, ali, as fibras musculares que estão enoveladas, e isso leva a relaxamento. Então, depois de 10 segundos, observa ali as sensações, né, de conforto após o relaxamento e vai repetindo até ficar relaxado. Também está no YouTube, também está lá no nossa semana 2, no nosso conjunto ali de atividades, teste esse relaxamento muscular progressivo. E mais aí, né? Sugestões para o cardápio. Cardápio que a gente falou, a gente sabe. A gente vai se conhecendo e sentindo quais as situações
que levam à ansiedade aumentada. No nosso módulo tem o exemplo da moça, né? Tinha tanto o problema do trânsito quanto com o marido. Então, aplicando a técnica de observação, identificação, formulação de atividades e a observação da execução também, continuada, você pode ali ver situação aquela da cama, que o filho não arrumou. Ora, toda vez que o filho não arrumar, a cama vai ter aquele tipo de reação. Tem que ver o que dá para fazer com o filho, né? No caso do exemplo escrito no módulo lá do nosso PDF, tem que ver o que faz com o marido. No trânsito a mesma coisa, tem muitas situações que a gente não consegue alterar. As que a gente não consegue alterar, aceitar. Olhar a situação, esperar passar. Não catastrofizar, que eu falei em catastrofizar. Catastrofizar é ver a pior parte da situação. Uma coisa que é pequena, vai avolumando e você daqui a pouco, por um dissabor que poderia ser encarado ou resolvido de um jeito mais simples, você já está ali com todo o disparo da ansiedade e demora muito mais tempo para melhorar. Então o exemplo que está lá no PDF serve para você orientar e fazer a mesma coisa com os seus, escrevendo os episódios anteriores no Diário da Ansiedade e fazendo essa sequência do OIF para ver quais as atitudes, o conjunto novo de atitudes que você pode preparar para evitar aquilo, tanto para a ansiedade não ser disparada, quanto para o momento em que em ela tendo sido disparado, você conseguir mitigá-la, diminuí-la, resolvê-la com a maior brevidade. E o CAP, as ações do CAP estão aí com esse objetivo. Antes de falar das ações do CAP, né, eu falei da síndrome do Hulk, que é o transtorno explosivo intermitente. Isso é uma condição que algumas pessoas têm, né? Essa é mais gravosa, medicação adianta até certo ponto, né, mas não é resolutivo. Também o treinamento é comportamental. Então as pessoas que têm o transtorno explosivo, que é nem percebi, quando vi já estava em cima do outro, né? Já estava batendo, já estava gritando, já estava xingando. Então isso a pessoa não desenvolve de uma hora para outra, isso é uma vida toda, né? Que a pessoa sofre com isso. Claro, pode ter umas exacerbações em momentos especiais, né? Falta de sono, filho pequeno, problema no trabalho, pode levar a mais episódios desse, mas fato é que tem como controlar. Episódios aí de controle de ansiedade. Ações para o CAP. Olha lá, logo a primeira, né? Fazer técnica de respiração ou de mindfulness. Mindfulness ele não é novo, né? Ele está agora mais em evidência, mas não é novo. Então mindfulness, a tradução, né, melhor que achou-se aí é da atenção plena. Então você não precisa ficar num estado meditativo, isso de esvaziar a mente, não. Você tem que saber o que você está fazendo naquele momento. Se a mente saiu, né, começou a divagar, você volta para ver ali, estou parado, estou quietinho, você vê onde está seu corpo, onde está o seu pensamento e você volta. Então você pode fazer técnicas de mindfulness, por exemplo, comendo, né, se concentrando na textura do alimento, como é que a língua vai para lá, vem para cá. Então isso também é uma prática de mindfulness, você estar presente naquele momento. Melhora, adianta. Tem psicoterapias que são também, consideram, né, terceira onda das cognitivo-comportamentais, elas observam exercícios e práticas de mindfulness, né, para transtorno bipolar, inclusive também, ela é bem aceita. Então você pode fazer uma técnica de respiração de mindfulness lá no seu CAP. Outra possibilidade, tomar banho. A pessoa às vezes não pensa, né? Vou sair para tomar banho. Não, está nervoso ali, não pensa muito. A água tem propriedades, né? Relaxa embaixo da água que vai melhorar. Diminui esse efeito aí calmante da água quente. A terceira ali, ó, sair para andar ou correr. Isso a gente já tinha falado. A quarta, ligar para o amigo, falar sobre qualquer outro assunto, a gente já tinha falado. Também é da música em alto volume, para quem tolera. Todas essas estratégias são aquelas de contar de 10 a 1, né? Tudo tira o foco. Essas três últimas aí principalmente. 6. Ouvir podcast é reservado para essas situações. E o que é o podcast? Baixar aí o Spotify, para quem não conhece, vai lá ver podcast. Podcasts são entrevistas gravadas em áudio, onde você se distrai com o outro ali. São programas que são muito interessantes, então você já sempre tendo algum, não, vou lá ouvir uma coisa, que você já sai daquela, já tem uma coisa para distrair a sua mente, né, para tirar o foco.
naquele momento. Tomar chá na cafeteria, comer a bela fatia de bolo de chocolate, olha ali, né? Chocolate em especial. Tem aí uma influência em liberação de serotonina, que é um neurotransmissor ligado à satisfação. Ah, mas está errado comer quando está com raiva? Ora, ele é um recurso, né? Que pode ser muito bem utilizado. Então, usar com parcimônia do jeito certo, sabendo que você tem isso para fazer, já até acalma só de pensar, né? Mais tarde você pega, vai com a amiga, né? Já come a bola. Isso já vai acalmar, porque tem essas propriedades. Ver filme leve, seriado que já estava escolhido para essas situações, né? Mesmo princípio aí do podcast. E alterar o foco do pensamento com sabor forte, a gente falou ali do house, né? Mas também mastigar pimenta, wasabi, também é um treinamento. Vai fazer isso aí a vida toda? Às vezes não, mas por um tempo, toda vez que tiver uma vantagem, a pessoa sentir que funcionou, executou a técnica, anota, né? E vai comemorar porque deu certo. Então são recursos que podem ser utilizados. Nesta aula, o que a gente teve? Mais um pouco do mecanismo fisiológico da ansiedade, juntando com o da aula passada. Tivemos aí estratégias que são para ser executadas. Ouvir falar da próxima vez eu vou fazer aquilo já é alguma coisa, mas melhor é escrever. Treinar antes, hoje mesmo. Testa a técnica do Jacobson, né? Relaxamento ali de tensão, relaxamento muscular. Isso aí já vai fazer um efeito. Mais alguma coisa? Falamos do cérebro, falamos do transtorno explosivo, que é a baixa tolerância à frustração, as diferenças, né? Porque a pessoa tem uma reação que é desproporcional, que leva a arrependimento, vergonha e tristeza. Falamos de técnica de distração. Temos aí agora bastante dever de casa para executar. E continue bem.